Olá, gente, paz seja convosco. Estamos juntos mais uma vez e hoje queremos falar sobre relacionamento espiritual, tá? Um assunto de relevância, já que toda a nossa vida depende desse respirar do nosso espírito, que é essa relação com o nosso Deus, tá bom? Então nós queremos inicialmente falar a respeito desse tema tão importante, como dissemos, relevante para a nossa vida. E antes de tudo, entendermos que essa relação, esse relacionamento só pode ser feito, claro, através da oração. Então, o que é orar? Antes de tudo, orar, e você já deve saber, é conversar com Deus. Nesse caso, você tem que entender que conversar não é falar. Conversar é você fala e você ouve. Tem pessoas que elas só falam. E em termos de oração, há pessoas que estão orando há anos e dizem assim, eu nunca ouvi Deus falar comigo, porque elas sempre falam, depois se levantam e saem e vão aí, né, para a lida e pensam que oraram. Então, orar significa você fala e você ouve. Por quê? Porque a oração ela possui duas asas. Lembre-se de que não pode haver separação sobre essas duas asas, porque com uma asa só ninguém voa. Ou seja, você fala e você ouve, já foi falado. Então você tem uma asa, você é sacerdote, lembra? Então o sacerdote é aquele que apresenta a Deus. Então esse é o lado de você falar, sacerdote. Qual é o lado de ouvir? É o lado profético, é aquele que você ouve. Ou seja, o sacerdote fala para Deus, o profeta ele ouve de Deus para poder falar. O sacerdote ele leva os problemas do povo ou os seus próprios problemas para Deus. O profeta ele ouve de Deus a resposta e transmite para os outros ou aplica na sua própria vida. Portanto, a oração é falar e ouvir. Essas duas ações, tá bom? Então isso compreende orar. Estamos entendidos? Muito bem, agora vamos a esses aspectos da oração que são diferenciados. Então, em primeiro lugar, orar é pedir. Já vimos pessoas dizerem assim que não devem orar muito, porque afinal de contas, Jesus disse que não é pelo muito falar que nós somos ouvidos. Jesus estava falando de um dos aspectos da oração, pedir. E ele disse que não se deveria fazer o que os fariseus faziam na época, que faziam longas repetições a fim de serem ouvidos por Deus. Repetições significa que você está fazendo, como se diria, como que poderíamos dizer, um ritual para ser ouvido. Quando que orar é conversar com um Deus vivo, através da obra que Cristo fez na cruz. Temos a liberdade de orar e pedir qualquer coisa em nome de Jesus ou nos méritos de Jesus. Então pedir, antes que nós abramos a nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos pedir, mas Ele quer a nossa submissão, então nós pedimos. Pedir, você pode dizer, Deus, gostaria que o Senhor curasse o meu filho, curasse a minha mãe, curasse o meu irmão. Deus, eu gostaria que o Senhor me abençoasse nesse trabalho. Pronto, você já orou. Porque isso é pedir. Pedir é só isso. Veja só o verbo. Pedir. Fazer uma petição. Por isso que Jesus diz, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Certo? Paramos aí para explicar os próximos aspectos da oração. Então oração é pedir. Oração também é louvar. Como? Louvar é você, é como no nosso cotidiano, eu louvo a atitude de alguém, eu elogio a atitude de alguém, eu digo, fulano, você foi muito bem no que você realizou, meus parabéns. Então eu estou louvando nesse sentido. Agora, no que diz respeito à pessoa de Deus, ele é digno de todo o louvor, certo? Todo o louvor. É nós admirarmos Deus, é nós nos agradarmos dele e dirigirmos a ele toda a nossa admiração por meio de palavras. Isso é louvar. Lembre-se de que quando alguém está cantando, às vezes algumas pessoas cometem não fica bonito de se ouvir quando alguém diz assim, eu vou louvar um hino. Não, filho, você vai cantar um hino.
certo? Eu vou louvar a Deus com um hino, essa é a expressão correta. Então louvar é cantar a Deus uma canção. Às vezes as pessoas cometem uma falha, porque no santuário cantam esperando que aconteça alguma coisa com a plateia. Isso não é louvar. Aí você está apresentando um hino, isso é um show. Show é, né, vem do inglês, apresentar. Então, quando você está cantando esperando uma reação do público, você não está louvando, porque louvar é dirigido a Deus. E não importa o que as pessoas vão dizer, não importa se elas vão te acompanhar adorando, louvando, não importa se elas vão ficar caladas ou se elas vão glorificar, isso não importa. O que importa é o seguinte: quando você for louvar, você vai dirigir-se a Deus com aquelas palavras belas que você encontra no hino, exaltando a Deus. É por isso que não é qualquer hino que louva a Deus. Há muitos hinos que louvam o ego humano, né? Coloca o homem no lugar de Cristo. Isso não é louvor. Ou músicas de duplo sentido, quando se canta para Deus, mas se você tirar o nome de Jesus, serve para você cantar para a namorada. Então isso é música. Musiquinha evangélica. Não tem valor espiritual nenhum, porque não é louvor. Louvor é aquilo que se dirige à pessoa de Deus. E algumas pessoas acham assim, esse hino que você está cantando não é assim de grupo de louvor. Qualquer hino que se dirige a Deus é louvor. Agora, tem aqueles que são próprios para grupos cantarem. São próprios. Mas todo hino que se dirige a Deus, inspirado, né, e se dirige à pessoa dele, magnificando-o, reconhecendo a sua soberania e assim por diante, em todos os seus aspectos, isso é louvar. Agora, não é porque nós dirigimos palavras bonitas num culto a Deus que estamos necessariamente significa um genuíno louvor, porque existe nessa vida tudo existe, existe, né, coisas genuínas e coisas não genuínas. Tem gente que louva dos lábios para fora e tem gente que louva de coração. Isso é uma outra questão, mas louvor é isso. Em terceiro lugar, orar é adorar. Aí você diz, é diferente? Sim, porque a adoração, ela vai muito além de dizermos palavras belas para Deus. Porque a adoração envolve todo o nosso ser. E aí, independe se você está cantando, se você está lendo a palavra, se você está odiando o pecado, se você está se santificando, se você está feliz com o progresso da obra de Deus, tudo isso é adoração. Tudo aquilo que te leva a como se diz, reconhecer Deus no seu dia a dia, no seu trabalho, o levantar pela manhã feliz porque Deus te abençoou, por você ter o café da manhã, por ter o seu almoço, por ter a família com saúde, por ver os seus filhos no Evangelho, e você tem aquela gratidão no coração, isso é adoração. Como, tá? Porque a gente vê isso em Cantares de Salomão, do amor da noiva pelo noivo, e ali tipifica, Cantares tipifica, não é? O relacionamento de Cristo com a igreja. Pois bem, todo aquele sentimento, eu sou do meu amado é meu, toda aquela relação, amiga minha, toda aquela coisa apaixonante, maravilhosa, tipifica o amor de Cristo pela igreja. Ele a amou de forma a se entregar por ela, e nós somos a igreja de Cristo. Então, quando falamos de adoração, falamos desse amor, de você não se encontrar de forma alguma sem Cristo, de você não conseguir fazer nada na sua vida sem que Ele esteja no centro da mesma. Você não conseguir fazer nenhum tipo de programação, de projeção para o futuro, sem que Ele esteja presente. Isso é adoração, certo? Então diz que ela é muito abrangente. E aí, isso pode se refletir, tá? Numa oração com o rosto no pó. Isso se reflete num prazer de estar ajoelhado na presença dele. Isso se reflete no jejum. Isso também se reflete nos dízimos e ofertas que você traz à casa de Deus, grato por tudo que Ele tem feito, a saúde que tem dado, o bem-estar que você hoje desfruta. E também, acima de tudo, reconhecê-lo mesmo nos momentos maus, como você viu e já deve ter lido a respeito de Jó, que disse: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Jó aí, ele está adorando. Paulo e Silas estão presos, mas eles estão
louvando e eles estão orando. Essas duas coisas que eles estão fazendo certamente quando se diz que estavam orando, certamente eles estavam pedindo a Deus ou coisa dessa natureza. Diz que estavam orando, não se especifica o que eles faziam, mas eles cantavam louvores a Deus. E infelizmente eu já ouvi teólogos modernistas dizerem que isso é um exagero. Só que eu provei na pele que uma pessoa toda ensanguentada e machucada pode louvar a Deus, como também num acidente que pastores morreram cantando o hino 187. E eu sofri um acidente, uma explosão, fiquei quase cego, e o que eu ouvia depois daquela explosão era: louve, adore. E então eu comecei a adorar a Deus, eu comecei a cantar, e todo ensanguentado. E até hoje eu não me lembro de ter sentido dor daquela explosão. Fui para Bom Sucesso, fui para o hospital, voltei e estou aqui, certo? E isso significa que nessa situação é claro que podemos louvar a Deus e podemos orar. Paulo e Silas estavam fazendo isso. Então eu vi um teólogo modernista ignorar isso, dizendo que isso é só uma força de expressão, que na verdade a pessoa não poderia louvar nessa condição. Pois bem, eu louvei, então o que eles estão falando é besteira, tá? Então, quando você, agora observe bem, quando você canta louvores a Deus, quando você louva, quando você pede, seja lá o que for, quando você está fazendo isso, em meio à tribulação, em meio às dificuldades, e fazendo isso com gratidão, isso é adoração. Principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, você exaltar a Deus, você reconhecê-lo mesmo nos momentos difíceis e desejar estar com Ele independente de circunstâncias. Isso é adoração. Vamos lá. Qual é o outro aspecto da oração? O outro aspecto é interceder. E interceder é orar? É, só que qual é a característica? É que intercessão envolve guerra, envolve um posicionamento discordante diante de uma situação, uma postura de humilhação visando solucionar um problema. Isso é interceder. E aí você conhece aquela passagem clássica de Moisés orando no monte, onde Arão e Ur estão ao seu lado, auxiliando o seu braço, porque os braços estavam levantados e estavam pesados pelo tempo que ele ficou. Então os dois estavam ali ajudando, e ele estava intercedendo. E enquanto ele intercedia, Josué, lutando contra os amalequitas, prevalecia. Quando ele baixava os braços, eles perdiam. Isso porque ele estava intercedendo, ele estava junto a Deus, velando, intercedendo, pedindo auxílio do alto, pedindo socorro de Deus em favor de Josué. Isso é uma intercessão. Ele está pleiteando a vitória. E interceder, você veja só, que enquanto pedir, você pode dizer: Deus, dá-me isso, e pronto. Na intercessão você pode levar não se sabe quanto tempo ajoelhado, posicionado para receber alguma coisa, de pé ou ajoelhado, a postura não importa, mas você ficar posicionado diante daquilo. Agora, uma outra coisa, há pessoas que pensam, tá? Quem ora pouco, abre a boca e começa aquele barulho, aquela correria, como se estivesse narrando a corrida de cavalo. Ele vai orar pouco porque ninguém aguenta fazer isso durante muito tempo. Quem intercede já sabe que intercessão, de repente, só tem uma palavra, de repente só tem um gemido, de repente só tem uma lágrima. Isso é intercessão. Você se posiciona, você se coloca diante de Deus para solucionar aquele problema, ou para receber uma resposta positiva ou negativa. Às vezes você vai ficar posicionado como Davi, pedindo para curar o filho que estava enfermo, fruto do seu adultério com Batseba, e depois de tempos que ele jejuava e orava, a criança acabou falecendo, veio a morrer. E aí ele se levantou e entendeu que Deus não quis ouvi-lo, e se banhou e foi cuidar da sua vida. Na intercessão, a gente sabe que de repente Deus não vai nos atender naquele dia, ou vai nos ensinar, ou vai nos falar qual o motivo dele não atender. Isso pode acontecer. Isso é intercessão, tá? Então muitas pessoas, por não entender o que é, ou não entender os aspectos da oração, eles fazem uma salada mista, depois eles mesmos ficam confusos, dizendo até que Deus não está interessado em ouvi-los, quando na verdade Deus sabe de tudo. Mas eu não posso me relacionar com ele sem o conhecimento das Escrituras, porque tudo que eu sei a respeito dele está nas Escrituras. E uma vez
eu interagindo com a palavra do Senhor, aí vai acontecer aquilo que nós falamos. Eu vou falar, que é o lado sacerdotal, e eu vou ouvir, que é o lado profético. Então são duas asas, você não pode voar com uma só. Há pessoas que elas vão ler muito e não oram tanto. Outros oram muito e não leem nada. Então você não vai, nenhum dos dois vai a lugar algum. Você tem a mesma intensidade com que você ora, deve ser a mesma com que você lê, com que você medita nas coisas de Deus. Então isso é intercessão. Você vai lembrar também aí do caso de Daniel intercedendo quando o príncipe da Pérsia, aquele principado, tá, estava lutando contra se opondo para que Israel não voltasse do cativeiro, e posteriormente o príncipe da Grécia se opunha a Gabriel, e Miguel veio auxiliar a comitiva divina quanto a essa situação. Mas há 21 dias Daniel já estava intercedendo, tá bom? Então está aí exposto. O que mais é orar? Orar também é buscar, tá? Por isso que em 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, viu a distinção? A distinção aí está distinto uma coisa da outra. Orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então você viu aí que ele falou orar e depois ele botou e buscar. Buscar difere dos demais aspectos falados anteriormente. Porque buscar envolve a mesma coisa que o próprio verbo já diz, buscar. É você procurar encontrar, é você desejar ter, é você querer consigo. Você pode buscar a vontade, a presença de Deus. Então buscar é um anelo de você ter aquilo consigo, é buscar a vida de santificação, é buscar um caráter renovado, é buscar ter um coração puro, um espírito inabalável, como no Salmo 51, é você ter aquele anelo 24 horas por dia. Isso é buscar. É como uma pessoa que está buscando o batismo com o Espírito Santo e ele pediu. Depois que ele pediu, ele está buscando. Porque a gente pergunta, você está buscando o batismo com o Espírito Santo? E a pessoa, eu pedi. Você pediu, mas você está buscando. Porque buscar, quando você está buscando, você quer encontrar a qualquer momento. Quando você está procurando alguma coisa, você usa toda a sua energia para que de repente, você vai, mexe de uma coisa, limpa da outra, varre daqui, procura dali, até encontrar. Certo? Então isso também tem a ver com a nossa conversão, com a nossa relação com Deus, aonde eu quero a presença dele. E por causa dessa presença, por causa dessa santidade, por causa dessa comunhão, eu vou me abstendo, eu vou tirando os embaraços, como disse Paulo, né? Deixando de lado os embaraços, aquelas coisas que nos seguram, prosseguimos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então buscar orar, mas é um posicionamento que nós temos de ir nos desvencilhando de tudo aquilo que nos embaraça. Embaraço não é pecado, mas ele atrela a nossa velocidade em nos dedicarmos a Deus. Então por isso que também está escrito, Paulo numa carta pastoral a Timóteo, ele diz que aquele que se alista não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Então, quando eu estou buscando, eu estou me desvencilhando de todos os empecilhos para então conseguir alcançar aquilo que eu me propus a alcançar, certo? Seja a santificação, como já disse, seja a comunhão, aumentar essa intimidade com Deus, seja o batismo com o Espírito Santo, seja um coração determinado, um caráter reto, puro diante de Deus, uma vida de disciplina, enfim, isso é buscar ao Senhor, tá bom? Então, orar envolve esses aspectos aqui expostos, e eu espero que você, de agora para frente, tenha assim o seu entendimento aberto para buscar ao Senhor, para orar, para pedir, para interceder, para adorar, né, para louvar. Você saiba fazer essa distinção e ser uma bênção e ter uma vida abundante. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de
compartilhar com outras pessoas, ativar o sininho para que você receba as notificações, ajudar-nos. Quando a gente estiver aí com o canal maior, nós vamos dar aquela melhorada no mesmo para que você também tenha comodidade, tá bom? Nosso desejo é que aquele versículo de João 10:10, que Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância, se cumpra na sua vida. Se tu uma bênção, shalom e que Deus te abençoe. Amém?